Bom, vamos começar então? Então, gente, muito boa tarde mais uma vez, sejam bem-vindos. Estou aqui na Tia Marlene com uma live de bolos com calda quente. Vou fazer a calda com vocês rapidinho. Então, muito simples, muito prático. Estou assando já um bolo de banana, mas já vou fazer também, já de imediato, o nosso bolo de cenoura e o nosso bolo de chocolate, que ele é super prático porque você já sai com a calda pronta. Então, a grande vantagem dele é que você já tem um bolo com a calda só para adicionar, tá bom? Então, estamos aqui na Tia Marlene. Tia Marlene mudou de endereço, para quem não lembra ou para quem não sabe ainda. Então, a Tia Marlene está na rua Emanuel Guedes, número 380, no Butantã, mesma região. Mais informações, só ligar lá no WhatsApp das meninas. As meninas vão responder vocês com todo prazer, com toda a calma, com as novidades, as promoções. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do atendimento, tá bom? Então, liga lá que vocês vão ter um atendimento maravilhoso. Praticamente tudo que vocês vão usar na aula de hoje, na live de hoje, vocês vão ter na Tia Marlene, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar aí do passo a passo. Lembrando que a live vai ficar salva e logo após eu posto a receitinha com com todo o passo a passo para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, primeira coisa, eu vou untar minhas formas. Esse bolinho que eu vou fazer com vocês, que é o de cenoura, agora, ele vai render uma assadeira de 12 centímetros, aproximadamente 12, 13 centímetros por 7, 8 de altura. Vou untar com desmoldante o nosso bolo de chocolate, né, que é o bolo de brigadeiro que eu falo. Ele vai render uma de 15, 16 com 7 de altura, só um minutinho. Perdão. Então, dá aí uma receitinha bacana, não é? Dá mais ou menos umas 10 fatias, 8 a 10 fatias. Lembrando que tudo pode ser congelado também. Eu posso congelar tranquilamente os meus bolos. As caldas eu posso fazer na hora e jogar por cima. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou untar as nossas formas com desmoldante. Então, um tá fácil. Eu estou usando do Damago, que é a nossa parceira. Então, a vantagem do desmoldante é que é só você borrifar e tá pronto. Então, essa é a grande vantagem do nosso desmoldante, tá bom? Ah, não tenho desmoldante na minha região. Passa manteiga, não precisa enfarinhar, tá ótimo? Vamos começar então fazendo o nosso bolo de cenoura. Muito, 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 muito difícil. Então, para quem entrou agora, um beijo, uma boa tarde. Vai chamando a galera que a gente vai dar sequência aqui, tá bom? Pro nosso bolo de cenoura, eu vou utilizar, crianças, 120 gramas de cenoura. Pode ser cortada, ralada, em cubos, o que você achar melhor. Eu vou bater no liquidificador, então não tem tem que ser ralado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aqui eu vou usar 140 gramas de açúcar, refinado, cristal, enfim, da sua preferência. 2 ovos e 60 gramas de óleo. Super difícil, né? Ah, mas qual óleo que eu vou usar? Você que vai escolher se você quer fazer com óleo de soja, de milho, de canola, de girassol, de algodão, o que você quiser, tá bom? Eu só não recomendo você utilizar o óleo de coco, tá bom? Porque senão ele vai ficar um bolo seco, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é bater no liquidificador estes ingredientes. Então aqui, meu liquidificador tá aqui do ladinho. Então, tenho tudo pesadinho. E aí eu vou bater até formar um purezão. Formou um purezão, a gente vai transferir e dar sequência. Então vamos bater aqui. Se a cenoura estiver muito seca, eu posso pôr um pouquinho de água, tá? Sempre é importante bater bem para que não tenha pedaço de cenoura. Às vezes não fica bonito, né, no bolo você colocar pedacinhos de cenoura. Mas esse é o critério também. Se você quer fazer metade ralado e metade batido no liquidificador, também pode, tá?
parece que está batidinho. Vamos tirar aqui. Vamos transferir para um bolzinho maior. Tinha um pedacinho de cenoura, mas não tem problema nenhum. E aí essa cenoura, gente, a quanto que é de 120 gramas de cenoura? São 120 gramas de cenoura. Eu não posso falar pra você se é uma cenoura, 2, 3, 20, porque vai depender do tamanho da cenoura que você usa. A cenourinha pequenininha ela é menor, a cenourinha orgânica é um pouquinho menor. Eu comprei uma cenoura que, nesse caso hoje, deu menos de uma cenoura, então vai depender aí do seu comprar a cenoura, tá bom? Feito isso, eu tenho na sequência 140 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento químico em pó e 35 gramas de amido de milho. O amido de milho vai fazer com que ele fique fofo e que ele mantenha essa umidade presente na cenoura e no óleo, tá bom? Ah, mas eu não tenho o amido de milho. Você pode trocar por fécula de batata, sem problema nenhum, tá? Deixa eu tirar esse pedacinho de cenoura aqui, prontinho. Então, na mesma quantidade, 35 gramas. Vou adicionar todos esses ingredientes. Misturar bem. E tá pronto o nosso bolo. A Karina perguntou se eu vou deixar salvo os ingredientes. Vou sim, tá? Assim que acabar a live, eu vou terminar o meu post e aí eu já posto pra vocês. Até o final do dia já está disponível, tá? Então não se preocupe, que com certeza você vai querer fazer no final de semana ou até mesmo amanhã, que segundo a previsão do tempo vai esfriar. Amanhã, né? A partir de amanhã começa a esfriar. Então, e uma dica bem bacana, gente. Aqui eu posso colocar, que fica super gostoso, raspas de laranja, eu posso colocar essência de baunilha, eu posso colocar gotas de chocolate, é a gosto. Você que vai decidir o quanto você quer colocar, tá bom? Então, massinha pronta, gente. Olha que difícil. Massinha. Tem até uns pedacinhos ainda da cenoura, não tenho problema nenhum. Vou acrescentar aqui na minha forma untada. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou levar para assar agora esse bolo. E aí eu vou contar uns segredinhos para vocês, tá bom? Vou tirar o nosso bolo de banana, que eu vou explicar já já para vocês. Vou levar lá para assar, tá bom? Só um minuto. Pronto, voltei. A Denise perguntou qual é a medida dessa forma que eu usei agora. Eu usei, Denise, uma forma 12, 13, mais ou menos, por 7 de altura. Então, não, por 5 de altura. Então, 12, 13 de diâmetro por 5, perdão, de altura, tá? Vamos falar um pouquinho do nosso próximo bolo, que é o bolo de chocolate? Super, mega, ultra difícil. Eu já adiantei, porque eu preciso levar ao fogo alguns ingredientes. Mas ele é um bolo mega gostoso, eu particularmente gosto muito. Hoje, em específico, eu vou fazer esse bolo de chocolate, que eu tô bem metido mesmo, tô bem nojento. Eu vou fazer esse bolo com mirtilos frescos, porque eu consegui uma promoção na feira. Só por esse motivo. Mas eu posso fazer com raspas de laranja, frutas secas, gotas de chocolate, enfim, usar a imaginação. Eu falo que é um bolo brigadeiro porque eu fiz um brigadeiro. Deixa eu pegar aqui uma espatulinha. Ó, eu fiz um brigadeiro, gente, que eu vou falar agora pra vocês. Fiz um brigadeiro, certo? Eu dividi esse brigadeiro em duas partes, que eu vou falar já já pra vocês. Essa parte aqui eu vou deixar guardada para utilizar assim que o bolo estiver pronto. O bolo ficou pronto, eu já vou jogar essa calda sobre ele. Aqui eu só vou misturar os ovos com a farinha e o fermento. E tá pronto. Super, mega, ultra difícil, né? Mas vamos fazer antes de eu falar pra vocês? Então aqui eu tenho o brigadeiro, que eu vou falar já já pra vocês. Enquanto ele vai assando, eu vou falando dele. Então eu tenho o brigadeiro que já tá frio. Eu vou acrescentar aqui, né? Eu vou reservar 140, 150 gramas desse brigadeiro. Reservei. Tá aqui do meu ladinho. Aqui eu vou acrescentar 3 ovos.
até misturar com o fouet que fica mais fácil. Vou pegar um paninho, pôr embaixo. Misturei os ovos nesse brigadeiro que eu fiz. O que eu vou acrescentar agora? A farinha com o fermento. E tá pronto o nosso bolo, gente. É um bolo que tem cheiro de brigadeiro, gosto de brigadeiro e uma calda de brigadeiro. Então a grande vantagem é essa. Então eu vou acrescentar 140 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento químico em pó. Muito, 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 muito difícil, né? Então o legal dele é que você pode fazer de outros sabores, como eu vou mostrar pra vocês já já. Então, mais o resto da farinha, meu bowl é pequeno. Vamos misturar bem aqui. Gente, perguntinha. A Denise perguntou se os ovos foram inteiros sem ser clara em neve. Exatamente, tá? O ovo inteiro, eu brinco só sem a casca, tá, Denise? E aí, bolinho, só os ovos, tá? Não precisa bater clara em neve. Essa é a grande vantagem. Gente, massinha tá pronta também. E aí eu posso acrescentar nesse momento uma caixinha de mirtilo, que é mais ou menos 100 gramas, ou raspas de laranja, raspas de limão, essência da sua preferência. Eu posso acrescentar emulsões, pastas saborizantes, o que eu quiser colocar, tá bom? Então aqui eu vou colocar na minha forma o nosso bolo. Olha que fácil, gente. Um bolinho que dá pra você fazer hoje. Eu já vou explicar pra vocês como que eu fiz o brigadeiro, tá? Então, e vou dar algumas versões pra vocês também, tá? Então eu posso fazer esse bolo de chocolate branco, posso fazer de doce de leite, eu posso fazer na air fryer, tá? Então eu já fiz esse bolo na air fryer, dá super certo. Todos os bolos que a gente fez hoje pode ser feito na air fryer, tá? Pode ser morango, damasco. Denise perguntou, né? Se pode ser isso? Pode. Aqui, gente, eu só lavei os mirtilos. Eu vou jogar sobre a massa. Vou dar uma mexida. Pra não ficar só em cima, né? Então, e o legal da fruta assim, gente, é que depois ela vai formar como se fosse uma geleia. Então, a Karina perguntou se pode colocar gotas de chocolate. Vai ficar horrivelmente gostoso, tá, Karina? Inclusive, gente, vocês podem fazer um bolo com granulado. Pode untar a forma e nessa forma você vai enfarinhar com granulado. Então, unta bem a forma, joga o granulado que seja forneável e põe pra assar. Então, depois de desenformado, você vai ter um bolo com o granulado em volta, tá? Ó, pra criançada, por exemplo, é legal fazer colorido, né? Ó, vou diminuir aqui só pra mostrar pra vocês. Nossa massinha com os mirtilos. Vou levar pra assar nesse momento também. E eu volto pra falar sobre como que eu fiz esse brigadeiro, tá bom? Então, gente, se tiver dúvida, mande agora. Que eu vou tirar o nosso bolo de banana para fazer. Pronto, vamos lá. Chegou a perguntinha. A Karina falou que tá com saudade das aulas na Tia Marlene, as aulas presenciais, né? E poder experimentar. É verdade, né? A gente precisa marcar um dia, gente. Eu super topo, só que tem que ser com antecedência, de marcar um dia e a gente se encontrar lá na Tia Marlene pra tomar um café. Cada um traz uma coisinha e a gente toma um cafezinho, nem que seja na frente da loja, né? Monta uma mesinha, faz um happy hour, né? Então, fica aí a diquinha, depois vou conversar com a Vivi. Gente, brigadeiro. Esse brigadeiro aqui, muito difícil de fazer, ó. Então aqui, esse brigadeiro, nós temos meia caixinha de leite condensado. Claro que aqui eu tô fazendo uma receita pequena. Essa receita, se eu quiser fazer duplicada, triplicada, também dá certo, tá? Pode fazer sem problema nenhum.
Então você vai fazer meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite. Vou deixar todas as proporções para vocês, mas eu coloquei 30 gramas de chocolate em pó 50%. Pode ser o cacau em pó, põe metade, 15 gramas. 60 gramas de chocolate em barra ou em gota, ao leite, meio amargo, enfim, você que vai decidir. 60 gramas de óleo vegetal e 100 gramas de leite. Pode ser água também, se você não tem leite em casa, pode ser água. Leva todos esses ingredientes para a panela e vai mexendo até formar um brigadeiro cremoso. Ele vai chegar em média, nesse caso aqui, ó, em torno de 80 graus. Olha que lindo que fica esse brigadeiro. Então, ó, ele é brilhoso, ele é bem calda mesmo, né? Então, fica aí super gostoso. Isso daqui é todo o brigadeiro, claro que não é todo que aqui é o que eu retirei, né? Então, levo todos esses ingredientes para a panela, mexo até formar um brigadeiro cremoso, em torno de 80 graus ou em torno de uns 10 minutinhos, entre 5 e 10 minutinhos assando, mexendo, tá? Fez isso, retira do fogo, reserva 140 gramas, de 140 a 160 gramas, você que vai decidir, de calda. Então, coloca a caldinha, guarda essa caldinha, guardei. Não sobrou o resto, então vai sobrar mais ou menos mais uns 300 gramas um pouco mais de 300 gramas. Vamos jogar uns 400 gramas de brigadeiro. Desses 400 gramas de brigadeiro foi o que eu fiz. Acrescentei os 3 ovos, os 140 gramas de farinha de trigo e 5 gramas de fermento, 10 gramas de fermento. Misturei bem e forno. Olha que difícil, né? Então esse aqui, assim que desenformar o bolo, assim que assar o bolo, eu vou jogar por cima. Olha que triste, né? Muito, 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 muito triste. Não é uma receita fácil, gente. É uma receita que eu desenvolvi na pandemia. Eu sempre conto essa história, né? Eu fiz essa receitinha por uma empresa de chocolates que eu trabalhava. E aí eu fiz esse bolo pensando na praticidade, porque você pode colocar o nome de bolo brigadeiro, você pode colocar o nome de bolo de chocolate com calda, você pode falar bolo chocolatudo, enfim, você pode dar o nome que você quiser nesse brigadeiro, né, nesse bolo. A Nai perguntou pra massa o brigadeiro tem que estar frio, né? Depende. Se você tiver com pressa, aí eu faço um processo contrário, tá, Nai? O que eu faço? Eu misturo a farinha e o fermento primeiro, porque daí essa farinha vai esfriar esse brigadeiro e eu acrescento os ovos para finalizar. Por quê? O brigadeiro ele vai estar acima de 80 graus. Quando eu adiciono a farinha e o fermento, eu vou diminuindo para uns 50 até 60 graus, que é o que o ovo consegue aguentar. Acima de 60 graus ele começa a coagular. Então, para não ter esse problema de coagulação, ou seja, de começar a cozinhar os ovos, eu posso fazer esse processo contrário, se eu tô com pressa. Hoje eu fiz de manhã o brigadeiro, deixei aqui de ladinho. Tava com tempo, né? Então, fiz isso e fui fazer outras coisas. Aí não tem problema nenhum, tá? Então, pode deixar esfriar. Ou, se tiver com pressa, processo inverso. Acrescenta a farinha e fermento e depois os ovos. Belezinha? Dúvidas, gente? Pode perguntar, gente, por favor. Vou tomar uma aguinha. Bom, enquanto isso, gente, vamos lá. Substituições. Por exemplo, eu não quero fazer um brigadeiro escuro. Não quero fazer um brigadeiro de chocolate escuro. Quero fazer um brigadeiro de chocolate branco. Um bolo de chocolate branco, né? Pode, sem problema nenhum. Vai continuar com leite condensado. Só vai trocar o chocolate em pó por leite em pó. O chocolate ao leite ou meio amargo pelo branco. A Karina perguntou agora se pode ser o fracionado. Nesse caso, pode ser o fracionado também, tá? Tanto pro branco quanto pro escuro. Pode usar o chocolate, né? Ou a cobertura fracionada. E aí você pode saborizar com pasta, enfim, com o que você achar legal. Belezinha? Outra sugestão. Eu posso substituir o leite condensado por doce de leite e fazer um bolo de doce de leite. Não fica gostoso? Então eu posso fazer esse bolo de doce de leite só substituindo, obviamente, o chocolate em pó por leite em pó,
o chocolate ao leite pelo branco, o leite condensado pelo doce de leite, certo? E aí o que combina agora com doce de leite? Amendoim, nozes, banana, caramelo, baunilha. Então eu posso fazer uma mistura aí e fazer dessa mesma base vários sabores, não é verdade? Então eu posso substituir o leite condensado por doce de leite e você já tem outro brigadeiro, não é? Então, outro bolo brigadeiro, né? Então pode usar a imaginação, pode pôr só doce de leite e canela, que fica delicioso. Eu gosto de colocar, por exemplo, no bolo de doce de leite uma dose, ou assim que eu tiro do forno, eu fervo água e açúcar, então eu fervo tipo 1 para meio, então uma xícara de água para meia de açúcar, porque esse bolo não tem açúcar, o açúcar é do leite condensado e do chocolate, então ele não tem açúcar na composição, não é um bolo doce, é um bolo com sabor de brigadeiro, certo? Que eu posso fazer, o que eu já fiz, eu acho muito gostoso, mas é para quem gosta de bebida, né? Fervo água e açúcar, uma xícara de água para meia de açúcar, fervi, dissolveu todo o açúcar, eu acrescento ou deixo esfriar, acrescento meia xícara de licor, pode ser amarula, pode ser um licor de chocolate, um licor de laranja, enfim, uma coisa da sua preferência, tá? Jogo em cima desse bolo assim que ele sair do forno, e daí ele vai ficar aquele bolo úmido com aquele sabor de bebida alcoólica lá no fundo, tá bom? Então é um bolo para você comer bem molhadinho, como se fosse um bolo gelado de coco, mas é um bolo quente de chocolate, tá bom? Olha quanta dica que vocês têm num bolo só, não é verdade? Dúvidas, gente? Podem perguntar nesse momento. Eu vou ver o nosso bolo de banana, se ele está... Ele estava praticamente assado, ele faltava só um pedacinho de um lado, e o de cenoura também estava quase pronto. E aí eu vou falar do bolo de banana, o nosso caramelo, que eu vou jogar sobre o bolo de banana, e também vou fazer a nossa calda de brigadeiro para jogar em cima do bolo de cenoura, porque não existe bolo de cenoura sem calda, né? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, podem perguntar, gente. Prontinho, gente. Vamos ver que chegou a pergunta. A Denise perguntou se pode fazer o bolo com fécula de batata no lugar da farinha de trigo. Depende muito, gente, do que você quer. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um pão de ló só de fécula de batata, ele dá certo. Mas para um bolo de chocolate, eu preciso de metade farinha de arroz e metade fécula de batata no lugar da farinha de trigo. Porque se eu colocar só a fécula de batata, ele não tem estrutura, ele esfarela, ele desmorona, tá? Por causa do cacau, tá bom? Então, quando for fazer bolo que não seja pão de ló, pode fazer sem glúten, só trocar metade, né, da quantidade de farinha de trigo, usa metade fécula de batata, metade farinha de arroz, tá bom? Crianças, o meu bolo de banana está esfriando, já deixei ele rapidinho para esfriar. E aqui, enquanto isso, vamos fazer nosso brigadeiro para jogar em cima do bolo de cenoura, que também está quase pronto. Aqui, gente, eu vou fazer um brigadeiro bem simples. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 2 colheres de sopa ou 25 gramas de cacau em pó, aí eu uso 100%. Se quiser fazer com 50 também pode, você só vai acrescentar um pouco mais, então vai colocar em torno de uns 40 gramas, 50 gramas. E aqui eu coloquei 20 gramas de manteiga. Só isso. E aqui eu vou fazer no micro-ondas. Por quê? Porque eu não preciso ficar mexendo. Essa é a parte mais fácil do mundo. Então eu misturei todos esses ingredientes. Eu vou pôr no micro-ondas de 5 em 5 minutos na potência baixa. Então eu vou diminuir a potência para 6, 5, e aí eu vou deixar 5 minutinhos. E uma vasilha de plástico alta, tá? Se eu pôr numa vasilha baixa, ele pode transbordar. Belezinha? Então, claro que a receita vai ficar disponível depois, tá bom? Enquanto isso, gente, temos o nosso bolo de banana.
Vamos falar um pouquinho sobre o bolo de banana? Bolo de banana é super, mega, ultra simples, tá? Esse bolo de banana você vai levar pra batedeira, pro liquidificador. 2 ovos, 60 gramas de leite ou de água, 80 gramas de açúcar mascavo, 5 gramas de canela em pó, 60 gramas de óleo vegetal, da sua preferência, e 160 gramas de banana. E aí tá tranquilo, né? Bate tudo, acrescenta depois, né? Põe numa vasilha, põe 140 gramas de farinha, 110 gramas de farinha de trigo, 50 de amido de milho, 10 de fermento. Tá pronto. Esse é um bolo super simples, né? Na ocasião de hoje, como eu quero mostrar um produto a mais para vocês que eu sei que na Tia Marlene tem, eu estou trabalhando com 2 pastas saborizantes da Mago. A live não é da Mago, mas eu sempre falo dos produtos. A Mago é uma empresa de confeitaria já há 41 anos no mercado e eles lançaram recentemente as pastas saborizantes. Eu usei 5 gramas de pasta de nozes, que super combina, né, banana com nozes. E usei, só para dar um sabor a mais nesse bolo, 5 gramas de pasta saborizante de banana. Então ele vai dar um gostinho de banana caramelizada, tá? Então ele é pasta saborizante de banana com a pasta saborizante de nozes. Olha que difícil, né? Então misturei lá, bati no liquidificador esses ingredientes também. Misturei tudo, levei para assar. O bolo assou em torno de uns 25 minutos aproximadamente. Assou, temos a calda. O que é essa calda? Um caramelo salgado. Já fizemos esse caramelo salgado, então eu não vou fazer de novo com vocês, porque a gente já tem a live de caramelo salgado que nós fizemos lá no comecinho das nossas lives, tá bom? Dá uma olhadinha no Instagram da Tia Marlene, que lá tem a receitinha, que eu vou passar novamente, mas tem o passo a passo do caramelo salgado, tá bom? Aqui, gente, eu tenho um caramelo cremoso, ó. Esse caramelo, o que eu fiz? Eu levei pra derreter 100 gramas de açúcar, 50 gramas de glucose, os dois para derreter. E enquanto derretia, fogo médio, tá? Enquanto fervia, enquanto derretia, né, e caramelizava, eu peguei 20 gramas de manteiga e 100 gramas de creme de leite e levei para aquecer. Aqueceu os dois, o caramelo tá pronto, tá na forma de cor âmbar, não é aquela cor escura, aquele caramelo que já passou do ponto. Eu acrescento o creme de leite com a manteiga quente, isso é muito importante, tem que estar quente, senão o caramelo demora para derreter, tá? Vou mexendo até derreter totalmente esse caramelo, e aí eu tenho um caramelo cremoso, certo? E esse caramelo cremoso, no final eu posso colocar 5 gramas ou de flor de sal, se você tiver, ou de sal grosso, tá? Você pode moer na hora o sal grosso, sem problema nenhum. Aí não tem nem sal grosso e nem flor de sal. Sal de cozinha, põe mais ou menos uns 2 gramas de sal de cozinha, tá bom? Então, super, mega, ultra difícil esse caramelo. Ah, professor, mas eu acho ele muito complicado. Você pode fazer com doce de leite e flor de sal? Pode sim. É só um a mais pra vocês, que aqui eu posso esquentar esse caramelo, por exemplo. Ó, posso esquentar esse caramelo, deixar ele bem quentinho e jogar em cima do bolo. Olha que triste, né? Então, fica essa sugestão pra vocês. Belezinha, gente? Podem perguntar nesse momento. Nosso brigadeiro deve estar quase no ponto. Eu vou já dar uma olhadinha e já vou tirar o nosso bolo de banana do freezer, né? Que eu coloquei pra esfriar rapidamente. Esfriou. Quer dizer, deu uma esfriadinha só para poder soltar da forma. Já vamos desenformar e jogar a calda de caramelo, tá bom? Pronto, o nosso bolo está aqui. Bolinho de banana, tá, gente? Já desenformou, tá? Morninho pra quente, não tá completamente quente, também não tá completamente frio. Então, deixei as receitinhas mais fáceis pra vocês, né? O pessoal tá falando que amou as receitas. Tenho certeza que vocês vão gostar de fazer também.
O nosso brigadeiro apitou, vou trazer aqui pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Brigadeiro. Ele fica com essa cara de talhado agora, mas é só misturar bem. É bom misturar com fouet, que daí você tira todos esses gruminhos. Agora, gente, eu vou colocar apenas 3 minutos. Ao invés de 5, eu vou colocar 3 minutinhos no micro-ondas na potência média baixa, tá bom? E aí vamos conversar nas próximas. Gente, meu bolo de cenoura também já está pronto, tá bom? A live vai ficar salva, tá, gente? Não se preocupem. A Denise perguntou se pode colocar banana no fundo da forma. Pode, vai ficar horrivelmente gostoso pra assar, tá bom? E nesse bolo aqui de banana eu posso substituir por maçã ou pera, na mesma quantidade, tá bom? Gente, ó o nosso bolinho de cenoura. Tá pronto o nosso bolinho de cenoura. Também já vou desenformá-lo pra gente jogar nossa caldinha pronta, né? Essa caldinha já tá praticamente pronta. E aí eu vou falar pra vocês que dá pra vocês assarem esses bolos na air fryer. Falar das nossas próximas lives, tá bom? Então, fiquem aí só mais um minutinho, a gente já tá finalizando. O nosso bolo de chocolate também tá quase pronto e nosso brigadeiro também já tá pronto. Olha que ruim, né? Que difícil, né? Então deixa eu pegar nosso brigadeiro lá, que já vai apitar. A Karina perguntou se tem algum tipo de banana específico. Hoje eu usei a banana nanica, tá, Karina? Mas assim, eu só não utilizo, nesse caso, a banana da terra. Porque eu teria que ou cozinhá-la, ou fritá-la, ou grelhá-la, tá? Tô bonito no português, né? Ou grelhar a nossa banana da terra, porque ela é mais dura, né? Aí essa é a única que não dá pra fazer. A Denise perguntou se pode fazer com abacaxi. Com abacaxi acho que não dá certo, tá, Denise? Por causa da quantidade de água que ela tem, tá bom? Então, faz um teste. Cozinha o abacaxi, deixa ele reduzir bem esse abacaxi e aí faz esse testezinho. Brigadeiro tá pronto, gente, ó. Caldinha, bolo tá pronto. Então, vamos desenformar nosso bolinho, né? Gente, ó. Bolinho de cenoura. Super difícil. E agora eu vou fazer a difícil missão de jogar o nosso brigadeiro de micro-ondas. Olha que difícil, né? Gente, chega pergunta. Prontinho, gente. Olha que difícil fazer esse bolo. Então, olha aqui. Que coisa triste, né? Bolo com a caldinha quente, bolinho tá quente. Agora, só vou fazer a difícil missão de jogar o caramelo sobre o nosso bolo de banana. Vou até baixar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Muito difícil, né, gente? Olha que triste. Então, temos o bolo de banana com a calda de caramelo. Então, olha só.
A Nai perguntou se pode só levantar. Você pode usar as formas de papel forneável para assar. Pode sim, vai ficar maravilhoso, tá? Tenho certeza que você vai gostar. E o bom é que você já entrega pro cliente com a forma, né? Se você precisar. Dificílimo, gente, até aqui. Então, 2 bolinhos prontos. Já vou tirar o nosso bolo de chocolate, nosso bolo brigadeiro. Mas antes disso, gente, nosso bolo deve estar quase pronto. Dia 10, próxima terça-feira, às 2 horas, teremos uma live de fondue, tá bom? Então, vou dar sugestões para vocês de fundies doces e salgados, obviamente, né? Nas bases bem práticas para vocês usarem aí no inverno que está chegando e também para o Dia dos Namorados, que é no dia 12, tá? Eu não vejo necessidade, né? Eu não acho uma data tão comemorativa, mas é uma ideia legal para você fazer a 2, a 3, a 4, o fondue, né? Então você pode brincar com uma galera fazendo fondue, você pode, né, fazer o da sua preferência. Eu vou dar algumas dicas bem importantes para vocês, tá bom? Então deixa eu pegar nosso bolinho de brigadeiro, que deve estar quase pronto. Se tiver pronto, a gente já desinforma. Se não, eu posto a foto com todos os 3 bolos pra mostrar pra vocês como que ele ficou, tá bom? Mas só um minutinho, deixa eu lá buscar. Se a gente tiver dúvida, pode perguntar nesse momento. Gente, nosso bolo de chocolate já está pronto. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Agora só vou ter a difícil missão de desenformar, né? Parece que está soltinho. Deixa eu pegar uma forma não, um prato pra colocar. E aí o mirtilo, ele já deu uma estouradinha, parecendo uma geleia. Eu vou desenformar, vou jogar o brigadeiro por cima e aí eu já corto pra mostrar pra vocês, tá bom? Vamos torcer que dê tudo certo, que eu acabei de tirar do forno, né? Olha que triste, gente. Desenformou. Ó. Olha aqui o mirtilo. Não sei se eu consigo virar. Consegui. Gente, ó. Que difícil, né? Vou jogar o nosso brigadeirinho aqui em cima. Como o bolo tá quente, eu nem vou aquecer o nosso brigadeiro, tá? Se o bolo tivesse frio, eu aqueceria o brigadeiro para fazer uma caldinha quente. Então, muito difícil, gente, até aqui. Então, vocês viram que foram receitas simples, práticas, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer aí no dia a dia de vocês. Olha que triste. Bolinho pronto. E agora eu vou juntar os 3 para mostrar para vocês o que a gente fez aqui. Então, olha isso, gente. Temos o bolo de cenoura, o nosso bolo de banana com caramelo e o nosso bolo de brigadeiro. Olha que triste, né? Vou cortar um. Eu vou cortar esse de brigadeiro, que eu acho que todo mundo acha diferentão. Eu vou só cortar para mostrar para vocês como que ele fica. Eu adiantei não. Eu só separei alguns mirtilinhos para colocar em cima do nosso bolo de brigadeiro, tá? Então, vou cortar aqui, deixa eu pegar uma faquinha.
Vou cortar esse de chocolate com mirtilo, tá? Gente, olha como que ele ficou. Olha que triste, né? A caldinha tá escorrendo aqui. Eu vou cortar também, vou aproveitar e vou cortar o de cenoura. Já que tá sujo, né? Então... Peraí que chegou uma perguntinha. Isso, a Denise perguntou, gente, se na massa branca eu posso trocar o cacau por leite em pó. Exatamente isso, tá bom? Mesma quantidade. Vou cortar esse de cenoura. Eu particularmente adoro esse bolo de cenoura. Ele é maravilhoso. Super fofinho. Olha aqui. Tá quente. Muito difícil, né, gente? Então, pergunta, gente, nesse momento. Vocês estão até com água na boca, né? Então, tenho certeza que vocês gostaram desses bolinhos. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Então, a Nay agradeceu, a Karina falou uau. Quero agradecer a presença de vocês na live de hoje. Dia 10, dia 10 às 14 horas, temos a nossa live de fundi, tá bom? E na última semana, né, na outra semana, dia 17, teremos uma live de empadas e empanadas, tá bom? Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Um ótimo final de semana pra vocês, tá bom? Saudade de vocês. Vamos marcar esse encontro, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. O dia que tiver, cada um traz uma coisa, eu levo um bolinho desses, tá bom? Prometo que eu levo um bolinho desses. E aí a gente se reúne pra matar a saudade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, tá bom, gente? Tchau, tchau.